Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Profeta Malaquias, capítulo 4, versículo 2, é o desafio memória bíblica desta quarta-feira, 18 de junho de 2025. Nós seguimos na nossa campanha por justiça. Vamos fechar a Bíblia, fechar apenas para exercitar a memorização deste texto que acabamos de ler. Diz assim a santa palavra de Deus. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Malaquias 4, 2. Graças a Deus por esta santa palavra, por esse texto fantástico, um momento glorioso. Nós vamos ler a anotação de fé do bispo Edir Macedo sobre este versículo. Na verdade, a anotação se refere também aos versículos 1 e vai até o 3, mas evidentemente engloba o versículo 2 que acabamos de memorizar. Diz assim o bispo Edir Macedo: um novo dia rompe com o nascer do sol. Assim, a luz e o calor vencem a escuridão e o frio da noite. Da mesma forma, será o mais glorioso de todos os dias. O dia da volta do Senhor Jesus para os justos. Um pequeno intervalo aqui na anotação do bispo Edir Macedo para um comentário. Justos aqui não é pela nossa justiça. Nós somos, na verdade, justificados, tornados justos pelo favor, pelo sacrifício de Jesus Cristo por nós. Nós não praticamos justiça alguma. Somos justificados por Cristo. Digo isso neste contexto de subir aos céus com o Senhor, os justos. Não por nós, não pela nossa justiça, mas pela justiça que Ele fez por nós, se entregando por nós. Os sem pecados pelos pecadores. A alegria pelo triunfo da salvação será inexplicável. A metáfora do bezerro preso a um estábulo, que ao ser livre salta radiante para a liberdade, é perfeita, pois assim será com aqueles que creem. Nada é comparável ao céu. O prêmio máximo para aqueles que sacrificam a sua vontade pela vontade do Altíssimo. Mais uma vez eu paro aqui. Aliás, não vou terminar. Vou parar aqui porque esse é um momento muito importante. Não seria justo, né, para deixar 4 linhas de fora. Vou terminar, mas depois eu volto a esse trecho. Por outro lado, os que o desprezam como Salvador não serão justificados. Para estes, não haverá perdão dos pecados, e sim prisão eterna, com choros, gemidos e ranger de dentes. Entre parênteses, o bispo traz a referência a Lucas, ao Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 28. Agora, voltando àquela parte que eu queria destacar, vou até repetir para você se lembrar. Aqueles que sacrificam a sua vontade pela vontade do Altíssimo. É o prêmio máximo para aqueles que sacrificam a sua vontade pela vontade do Altíssimo. É nisso que eu quero falar, com foco na campanha por justiça. Me lembra aqui, 400 anos depois deste escrito, porque o profeta Malaquias é aquele que encerra o Velho Testamento. E aí há um intervalo de 400 anos depois, já desse
vamos dizer, um assentamento, um retorno do cativeiro babilônico. Malaquias já é do período pós-cativeiro. Aí tem esse intervalo de aproximadamente 400 anos e Jesus vem e diz o seguinte, algo mais ou menos assim, estou falando de memória, aquele que procurar sua vida, né, procurar viver sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar sua vida por amor a mim, achá-la-á. Isso está em Mateus, capítulo 16, versículo 25. Depois você vê nas palavras corretas de Jesus, porque eu falei aqui de memória, de lembrança, melhor dizendo. Vamos lá. Perceba a conexão que há entre este relato na anotação de fé do bispo Edir Macedo e esta fala de Jesus. Isso tem tudo a ver com justiça. Num tribunal, aquele que cometeu e é levado ao tribunal por ter cometido um erro, muitas vezes se vê na tentação de negar o seu feito, o seu mal feito. E aí o advogado que o acompanha, aí ele consegue testemunhas, pessoas para apoiá-lo, forjar documentos, tudo para negar o que fez. O que ele está fazendo? Ele está procurando sua vida. Mas sua vida de uma forma material, naquilo que é visto. Opa, vou me dar mal. No exemplo de ontem, né, você deve ter até pensado, poxa vida, mas qual o problema de um frentista atender o dono do posto de combustível e não denunciar o combustível adulterado? Ou o outro caso do restaurante, aquele que sabe que tem um alimento ali estragado, vencido ou reaproveitado de uma maneira nada correta, ele também não denuncia aos consumidores daquele restaurante. E aí você pensa, César, eu no meu lugar talvez faria a mesma coisa. Como é que eu vou entregar o meu emprego, perder meu emprego? Porque o meu empregador está agindo incorretamente. Pois é, isso é procurar a sua vida. Você vive momentos de incorreção por receio, e isso indica falta de fé em Deus. Porque se você tem fé em Deus, no momento em que você faz o que é correto, apesar de ser contra alguém grande, o que ele é perto do Altíssimo? É isso. As bênçãos que vêm sobre sua vida são de Deus. Ele, evidentemente, usa as pessoas ao seu redor e, às vezes, até as pessoas ímpias. Mas é Ele que faz. Então, quando vamos à justiça e vamos dar falso testemunho, defender aquele que errou com mentiras, com argumentos falsos, com enrolação, e não com a verdade, porque há como defender com a verdade. E aliás, é a única forma que interessa, a verdade. Então é exatamente isso que traz aqui este texto. Então nós anulamos a nossa vontade. A nossa vontade é escapar de uma punição, é escapar de uma reprimenda, de uma repreensão, escapar de ter que reparar, escapar de perder o emprego, escapar de perder uma boa oportunidade. Mas ser injusto, que valor tem? Isso contraria a vontade de Deus. Então, se você anula isso, aí você acha a vida no Deus eterno. Sem falar no fato de que colabora para que tudo saia bem e não fique aquela questão que eu disse, que a terra está sofrendo. Isso você encontra no capítulo 23 de Jeremias e também nas cartas de Paulo, que fala que a terra geme. Geme, está sofrendo por causa dos pecados de todos nós, todo tipo de pecado. Isso tem influência em todo o ecossistema. Eu diria até em todo o universo. Então, se praticamos a justiça e colaboramos para que tudo vá bem. Yahvé Tissidekno nos abençoe ainda mais. Até o próximo Desafio Memória Bíblica.